O Bahia ontem entrou em campo para enfrentar o Retrô. A gente lembra, né? O primeiro jogo aqui na Arena Fonte Nova, 3-2, o Tricolor tinha vantagem do empate. Parece que jogou para isso, né? Porque o futebol ficou em Salvador. Olha só, Tricolor, sobre ontem. Eu tenho boas notícias para te dar, mas para cada uma delas vai um ponto negativo. Nós tivemos posse, tivemos controle, tivemos jogada pelos lados, chegamos com áreas, chegamos com o Kaique várias vezes, mas não tivemos peso de área para empurrar essa bola para dentro. O Bahia dominou o jogo, mas não venceu. Finalizou 17 vezes e nenhum gol. Trocou mais que o dobro de passes em comparação ao adversário, só que a pontaria não estava nos melhores dias. Mas no fim, o que importa mesmo é a classificação e o Pix da CBF pingando. Se liga aí. O Bahia foi o primeiro a tentar. Sem essa história de jogar com o regulamento debaixo do braço, pelo menos no começo, a pressão foi cedo. O Retrô respondeu e obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma defesaça. Por falar em defesaça, Fabian Volpi operou um milagre aqui. Aí o Tricolor cozinhou o jogo, é verdade, e não tivemos mais emoções na primeira etapa. O segundo tempo foi mais morno, mas não faltaram tentativas e para os dois lados. Algumas que não levaram a muita coisa, como esse chute de William José. Só que teve uma que poderia ter mudado toda a história do confronto. Franklin Mascote, camisa 9, cara a cara com Ronaldo. Por sorte, bola pra fora. E para finalizar, mais um chute de perigo do Tricolor. Não, esse não. Agora sim. Mas como a gente já conhece a história, bola na trave, 0-0 no placar e mais de 4 milhões na conta do Bahia. Terceira classificação seguida para as quartas e agora o pensamento é no Fluminense, pelo Brasileirão. A gente precisa tentar ser mais efetivo, né? E aí passa, primeiro, tentar a volta do Pulga, que a gente tenha mais confiança, e, né, nos momentos de dificuldade, onde as vaias existam, que a gente tenha força para resistir. E o Pix? Faz o Pix, né? Para mim, ao invés de falar mais de 4 milhões, é quase 5 milhões, né? Porque é uma bela de uma grana. A Copa do Brasil é uma competição muito rentável para quem participa e principalmente para quem vai avançando. Dos jogos de ontem, relembrando, né? Fluminense passou pelo Inter, o Bahia pelo Retrô. O Botafogo pelo Bragantino, Corinthians pelo Palmeiras, o Atlético Paranaense, que quando acabou o jogo do Bahia eu mudei para essa partida, que eu vi que estava empate, na soma, né, e que iria para os pênaltis. E a cobrança de pênalti, gente, os jogadores de São Paulo, o Sabino, né, foi o primeiro a cobrar. Zagueiro. Deu uma paradinha, mas foi um negócio tão ridículo assim. E o mérito do goleiro Santos, que ele pegou as 3 cobranças. Mas o São Paulo teve um goleiro expulso no início do jogo. Injustamente, né? Ele nem toca no atacante. Um jogo de 10 contra 11 é outro jogo, né? E acabou o Atlético passando. Então, é uma equipe importante da São Paulo ficou pelo caminho. Paulo, Palmeiras e Flamengo. Você pega Palmeiras e Flamengo, são sempre favoritos aí, candidatos. E o Flamengo que é pedra no sapato de Rogério Ceni, né? Ou seja, já tirou o Bahia aí. Tá super acessível. E hoje, se nada acontecer, né, de imprevisível, Cruzeiro e Vasco podem avançar. Mas vamos falar desse Bahia ontem diante do Retrô, que eu sei que vocês têm muito o que comentar. O Rogério, ele faz uma análise boa, por quê? Porque ali já tem um tempo, ele leva um certo tempo para chegar na coletiva, ele analisa o jogo, já vai ali com a cabeça mais fria. O Bahia classificou, ele fez uma avaliação bastante correta do que aconteceu no jogo. O Bahia teve posse no campo adversário, circulou bola com uma certa tranquilidade, encontrou muitos espaços pelos lados do campo. Só que o acabamento da jogada foi sempre mal feito, né? Ou o cruzamento foi ruim, ou o posicionamento dentro da área equivocado. Então o Bahia não transformou o controle do jogo em oportunidades claras. O Volpi faz uma grande defesa no jogo e o Jean acerta a trave no segundo tempo. As outras bolas foram medianas, com perigo baixo, né? E o Bahia teve 2 bolas contra ele também com certo perigo. Para o adversário, né, o jogo teve tensão até o final, né? Então isso daí que deixou um pouco apreensivo o torcedor, mas a equipe passou à frente,
está bem colocada, e o Rogério tem que analisar aí os pontos positivos e também os pontos negativos e ajustar o seu time. Perfeito, Nelson. Como eu te falei, o Bahia, por exemplo, teve um primeiro tempo bom, mas podia ter colocado tudo em risco, né? O time grande tem que jogar como time grande, uns 90 minutos. Parabenizar o time do Retrô, né, pela campanha, brigar o tempo todo, coisa que a gente não viu do lado do Bahia, né? Por mais que o Bahia classificou tudo, mas tem que jogar como time grande, a postura dentro de campo tem que ser diferente, porque se o Retrô faz um gol ali, já era, porque o Bahia não tinha condição de recuperar, porque não estava. Parece que foi lá, não, estamos classificados, vamos lá administrar o jogo. E time para ser campeão, time que quer ser campeão não pode ter essa postura. Infelizmente, futebol é para campeões. Os campeões, como o Rogério sempre foi como goleiro, ele tem que passar essa energia para dentro do vestiário e não pode aceitar que o Bahia jogue contra o Retrô, um jogo de classificação da Copa do Brasil, com um rendimento nesse campo. Desculpa, não assim. O Bahia hoje, os clubes grandes hoje têm uma recuperação, tem fisiologia, tem tudo do mundo melhor para recuperar o jogador. Tem que dar vida, tem que matar o adversário, não pode nem dar hipótese. O Retrô tem que saber que ele é o Retrô e que o Bahia realmente é o Bahia do City, é o Bahia de público nos Jogos do Campeonato Brasileiro, é o Bahia que quer ser campeão brasileiro, quer chegar à Libertadores, quer chegar à final da Copa do Brasil. Então tem que ter uma atuação convincente, até para os seus próprios jogadores. Minha responsabilidade aqui hoje é jogar, vou dar o máximo. Quem entrar tem que dar o máximo, porque se a gente não passar, a casa cai. Eu vejo o jogo do Bahia de uma ótica diferente, porque o primeiro tempo do Bahia era mais controlador com a posse, sem querer se expor tanto, para não acabar cedendo os contra-ataques, como ocorreu, acho que no minuto 28 do primeiro tempo, em que Ronaldo fez uma belíssima defesa. Já o segundo tempo, o Bahia começou muito mais agressivo, principalmente os 10 minutos do primeiro tempo, em especial no lado de Kaique, sendo muito agressivo, fazendo aquele movimento de fora para dentro e colocando o Lúcio na cara do gol. A primeira, Lúcio finalizou errado, na segunda ele estava impedido, então o Bahia voltou mais agressivo, só que a partir dos 35 minutos do segundo tempo, o Bahia abriu mão da bola, baixou as linhas e ficou tentando sair no contra-ataque para ver o que é que poderia acontecer. Por quê? Porque o time já não tinha o porquê de se expor tanto e o Retrô que precisava do resultado. Então o Bahia deu a bola para tentar atacar as costas, os espaços que a equipe pernambucana iria deixar nas suas costas. Obviamente não aconteceu e aos 45 do segundo tempo, Jean Lucas acabou uma belíssima finalização que infelizmente foi na trave e seria um golaço. Então, no geral, acho eu que o Bahia não queria se expor tanto, se desgastar tanto e por isso fez esse jogo chato. Só que a obrigação foi feita, que era passar de fase. Não importa como você tem que passar de fase no mata-mata, principalmente se você é uma equipe que tem mais investimento do que o adversário. E ganhar é sempre mais o mais importante. Então eu vejo dessa visão. Mas como eu frisei agora há pouco, o time grande tem que jogar como time grande. Eu acho que o grande problema do Bahia foi no primeiro jogo. Tinha um resultado na mão e por achar que já estava, né, pegou, acomodou e tomou 2 gols que poderia ter complicado e que complicou para o segundo jogo. Poderiam ser evitáveis. Poderia ser evitável. Então, assim, como é que você comprova que você é superior, né? Que você é maior do que o time fazendo 4, 5, 6. Tem que atropelar, não tem jeito. Esse é futebol de vencedores, de campeões. Você pega aí o Chelsea, pegou o Mundial, estava aí, você viu. Os grandes clubes, grande potência, atropelando todo mundo. Os outros adversários tinham que se cuidar porque os caras vinham para cima. Então, realmente a classificação é importante, mas você tem que convencer seu elenco, seu grupo, seu torcedor. Você tem que saber onde você quer chegar. Então você tem que matar os adversários quando são inferiores, não tem jeito. Isso é futebol. Até porque, né, quando você faz o resultado, você tem um outro ambiente, o clima é diferente, né? Então... você baixa a energia do adversário. Isso, ele chegou muito vivo para esse jogo. Total, e na próxima fase, com chance real. E a próxima fase, porque vem a próxima fase. Né? Você tem que mostrar para quem vir que vocês estão preparados. Até que o torcedor se apega, sabe? Porque, não, Bahia às vezes com um time melhor, maior, joga melhor, ele joga melhor do que com um time inferior. Né? Porque o time do Retrô individualiza muito a marcação, né? Um jogo muito físico. Não é tão confortável, mas mesmo assim o Bahia encontrou espaços, né? Porque o Bahia conseguiu os flancos do campo muitas vezes, né? O Arias às vezes não aproveitou tão bem o cruzamento e também, como eu já falei, a questão de posicionamento. Um fato na prática é que o goleiro Volpi fez uma defesa e uma na trave que ele não poderia pegar, até porque ele ficou olhando. O resto foi bola em diagonal
Muito pouco, que né? está sem ângulo pouco, praticamente, foi muito pouco. Então, em termos ofensivos, o próprio Rogério Escolha do sinalizou. ataque dele, Nelsinho, para esse jogo. Eu acho mais ou menos o que tem mesmo, né? Porque o William José estava no banco, né? William José e Lúcio. E o William José entrou mal pra caramba no jogo. Entrou ali, né, passeando num jogo que estava perigoso, né? Às vezes, o Tacílio já participou disso, às vezes você muda os atletas e quem entra bem, eleva o nível. Às vezes mantém, às vezes cai. Eu achei que o grupo caiu o nível. Então o Bahia foi se perdendo o jogo foi ficando mais confuso à medida que foi verdade. a parte tática foi é o momento, né, dissolvendo. É o momento do jogo, por exemplo, eu estou jogando mais defensivo para pegar o contra-ataque. Não faz sentido eu jogar com 9. Certo? Eu tenho que ter jogadores rápidos para poder sair de velocidade, para poder tentar fazer o gol. Então, quando ele bota o William José, não entendi qual foi a mudança dele, para quê? Mas eu falo o comportamental individual. Vou lhe dar 2 lances de William José. Na frente da meia-lua, um pouco à frente da meia-lua, do Bahia. Ele tentou 2 dribles, velho. Ele tentou um por debaixo da perna do cara. O cara roubou e quase finaliza, quase faz o gol. Então, as coisas assim que é... O garoto Thiago entrou num momento difícil do jogo. Ele não tinha o que fazer ofensivamente. Mas ele entrou ligado no jogo. Ele voltou, ele veio na área para um lance de disputa aérea, que a bola espirra nele e volta pro Ronaldo. Lances que passam desapercebidos, mas são de participação do jogador, que está entregando, né? Outros entraram mais assim. Mas assim, qual é a entrega dele? Por exemplo, quando o Rogério... Eu entendi a parte tática que você falou, você não vai usar ele no contra-ataque, né? Isso, então eu como treinador, vou botar o menino num jogo daquele ali, né, que já tinha os jogadores mais experientes que não estavam fazendo o que tinha que fazer, que era realmente matar o jogo. Aí o Kaique cansou também. Aí o Kaique cansou, aí você bota o menino desse no jogo desse, a entrega dele foi boa, mas não entrega, botava um volante, botava um outro jogador para marcar, não botava um menino que é um atacante para poder fazer uma função. Não, e o time naquele momento... Ele entrou como atacante mesmo, né? Mas o time no momento não estava jogando, entendeu? O Rezende entrou também muito aéreo, demorou para acordar no jogo. O time tava